Fala galera, beleza? Vim aqui apresentar para vocês a nova classe, a Harmonista, também conhecida como Bardo para os mais íntimos. É uma classe física que tem como sua principal arma ataque em área a longa distância, físico. Faz com que os inimigos tenham dificuldade em usar a habilidade de Chi, coloca eles para dormir e também impede que o inimigo consiga reviver de forma rápida, atrasando em cerca de 30 segundos. E mostrar as habilidades normais, uma por uma, seus efeitos visuais, buffs e debuffs. E eu tirei alguns equipamentos, livros e etc. para poder não poluir tanto a tela. Deixa eu tirar a celular. Vamos começar com o ataque básico. Deixa eu só remover a skill do central. Vamos lá. Erosão Sônica. Ganha 1 de Chi, não tem cooldown, não custa mana e causa um dano baixo. Padrão que toda classe tem. Habilidade também básica. Erosão Sônica, tem um cooldown pequeno de 4 segundos e também ganha 4 de Chi. E ganha valor de contrato. O que seria valor de contrato? Ao usar as habilidades, a grande maioria delas concede pontos de valor do contrato. Ao atingir 1.500 pontos, você tem o direito de se transformar em uma das criaturas que cada cultivo tem. No Sage é o dragão Yinglong e no Demon é a fera demoníaca Handan. Então, tem aqui uma explicação breve sobre como funciona o valor do contrato. E vamos ver o efeito especial da skill. Básica, não causa nenhum efeito de controle nem buff. Apenas o ataque direto e simples. A próxima habilidade se chama Pulso de Ressonância. A grande maioria das habilidades não tem efeito nenhum, além de ganhar pontos de contrato. A maioria, não todas. Essa dispara 3 rajadas de balas sônicas, 2 cada, que explodem ao atingir, causando dano em média de 13.800, dano físico, e inimigos em 3 metros. E obtém 130 de valor do contrato. E essa é a animação da habilidade. Uma habilidade de Cast Speed. Pulso de Ressonância. A próxima skill é a Explosão de Lame Lunar. Tem um cooldown de 10 segundos, curto. Causa uma média de 50.000 de dano físico. Em uma área cônica de 120 graus e raio de 12 metros. Obtém 60 de valor do contrato e pode utilizar 2 vezes, similar ao dash da Vulpina. E esse é o efeito visual, tem uma distância considerável. A próxima skill é Concerto Fantasma. Cria uma ilusão no local do alvo que toca música continuamente, causando múltiplos danos físicos em uma área de raio de 10 metros. Obtém 210 de valor de contrato. É basicamente a skill mais forte em área. Fui sacaneado. Basicamente vai invocar um espírito que toca música e causa bom dano em área. Aqui não dá pra ver porque esse bicho é muito grande, mas cria uma espécie de clone. Mas não dá pra pegar o target desse clone, é apenas visual. Ele tem um passo acelerado, que é um dash bem fuleiro, na minha opinião. Tem um cooldown de 30 segundos. Avança em qualquer direção numa distância de 11 metros. Aumenta a velocidade de movimento em 30% por 5 segundos e obtém 50 de valor do contrato. Aqui ó, 13 metros. Ele vai entrar dentro do boss. Uma distância média de 11 metros. Eu já conferi contra a player. Aqui é falando sobre a transformação. Eu vou deixar para depois. E agora finalmente skills de ataque que tem efeitos. Acorde Deslumbrante. Obtém 4 de Chi, cooldown de 30 segundos. Cooldown mais ou menos. Causa dano físico aos inimigos em uma área retangular de 12 metros na frente. Acredito que seja 6 metros de largura e 12 metros de comprimento, infligindo dança quente por 3 segundos. Obtém 50 de valor do contrato. A dança quente nada mais é do que o seu controle exclusivo, faz os inimigos dançarem por 3 segundos. Mas é um controle que, se você estiver invulnerável ao controle, você não toma. A dançar é como se fosse um stun. Mas stuns podem ser removidos por certos recursos, como livros e etc.
A dança não. Você dança e não pode atacar nem se mover. É como se fosse um stun mais forte. Deixa eu mostrar o efeito visual da skill. Um disparo rápido. Barreira de cura, uma excepcional skill defensiva. Muito similar ao Libertar do Arcano, Shadow do Dragon Blade, a skill de evasão do Astrólogo. Remove todos os efeitos de controle e fica imune Remove todos os efeitos de controle e fica imune a controle de grupo por 3 segundos. E obtém barreira de cura por 12 segundos. Ganha 60 de contrato, recupera 10% de HP e ganha um escudo de 30% máximo. O dano absorvido pelo escudo cura os membros em volta no range de 20 metros. Então ela cura os aliados baseado no tanto de golpe que você recebe. E esse escudo pode ser aumentado até em 42% com a habilidade Demon. Barreira eficiente. Deixando quase metade da vida bloqueada por um escudo. Também tem um efeito curioso. Causa 34 mil de dano, em média. Dano físico ao alvo se for um monstro. Um monstro aplica acorde desequilibrado ao alvo e inimigos em 6 metros por 1 minuto. Melodia desequilibrada, danos de habilidade de Chi aumentam em 20%. E o dano de jogadores em estado de surto de Chi aumenta em 20% também, ou seja, uma skill que causa dano direto. Ela vai causar 20% de dano a mais, e se você tiver com a explosão de Chi, durante o buff da explosão, que dura 10 segundos, todo o seu dano causado vai aumentar em 20%, lembrando que esse efeito é apenas em monstros. Aqui, ó, melodia desequilibrada. E em jogadores, ela causa um outro efeito. Melodia de extinção de centelhas. Faz com que as habilidades de Chi tenham um custo a mais de 100, ou seja, uma barra. E também tem uma skill muito apelona do cultivo Demon. Acorde de Chi esgotado. Ao liberar acorde de ruptura, faz o alvo perder 100 de Chi no nível 20. Ou seja, se o inimigo tem 20 de Chi, 20 não, 400, que significa que são 4 barras. Se eu usar essa habilidade, eu vou fazer com que custe 3 de Chi, uma habilidade que custaria 2 barras, por exemplo, explosão. Que ela custa 2, vai custar 3. Mas eu também vou remover uma. Ou seja, se o inimigo perder 1 de Chi com um ataque de areola, livro, ou elixir que roube Chi, por exemplo, ele não vai poder usar mais nenhuma habilidade de Chi. Com 4 barras tomando um ataque, ele já perde todo o uso. Obviamente, se ele não conseguir recuperar. Mas se você atacar continuamente com seus recursos de Tirachi, já era as 4 barras, com um só golpe. Entrada de corta tensa, é um nome bem comprido, tá até reduzido ali, com abreviação. Causa 3 vezes dano físico aos inimigos numa área retangular de 6,12 metros à frente e aumenta o dano recebido de som em 10% por 8 segundos. Ou seja, uma lapadona que basicamente aumenta o seu dano causado em 10% por 8 segundos. Debuff o inimigo. Esse debuff só serve para o próprio harmonista causar mais dano. Nada além disso. O seu buff em grupo, que existem 4 possibilidades, você pode escolher apenas uma. Batida de reforço. Tem um cooldown de 45 segundos. E você pode escolher 4 batidas. Cada uma tem uma cor para diferenciar. E cada um faz uma coisa específica. O vermelho aumenta o ataque em 5%. É o melhor PvE, basicamente. São 2 buffs que você ganha. É um de 15 minutos e outro que fica renovando a cada 5 segundos. Ou seja, você tem 2 buffs. Vamos supor que você está enfrentando uma classe que debuffa por ataque. Um debuff apenas. Você tem a possibilidade de perder só esse buff de 5 segundos, mas ainda manter aquele de 15 segundos que vai renovar o próximo de 5 segundos. Então, dobra o buff, fazendo com que você possa manter ele por mais tempo. Vem as outras versões. A azul aumenta a velocidade de movimento em 15%. E as duas melhores, na minha opinião, que é a verde de defesa física. Batida de imunidade física. Dano físico recebido
reduzido em 10% e para cada 50% do HP máximo em dano físico recebido, a redução de dano aumenta em 5% até 20%. Efeito removido em 5 segundos após sair da aura. É a mesma coisa na versão mágica. E também existe uma habilidade rara Demon que amplia o poder desse reforço, deixa mais forte. Que é a rara Demon 4. Enfim, se tiver mais inimigos de classe mágica, você usa o buff roxo. Se for inimigos, na maioria, de defesa física, usa o buff verde. E assim vai. Ele não faz nada demais, aumenta 20% de dano causado. E mesma coisa no Demon, porque certas classes ganham outros buffs. Na minha opinião, a melhor habilidade de Chi, Sinfonia Sônica. Obtém imediatamente 750 de valor de contrato e 3 notas musicais perfeitas. Cada nota musical aumenta o ataque em 2% por 15 segundos. E você pode acumular 3. Ao completar uma parte dura, você ganha uma nota musical perfeita. E eu vou mostrar isso agora na prática. O que a classe faz mais diferente, que na minha opinião não é tão importante você focar nisso, pelo menos para quem está no auge 4, 199, que tem o cast speed e o CDR altíssimo. Aqui não tá porque eu tô sem alguns equipamentos, mas pra minha conta já tem esse nível de cast speed alto. Enfim. Perceba que tem 3 tipos de notas musicais, amarela, vermelha e azul. Quando você usa uma habilidade, aparece embaixo uma continuação de notas musicais. Vermelho, amarelo, ganhei uma nota musical. Ganhei um buff que aumenta o meu ataque físico. E se eu continuar, eu vou ganhar mais uma nota musical. Agora eu tenho 2. Meu ataque aumentou mais ainda. E se eu der continuidade, eu consigo chegar no limite, que são 3. Se você demorar muito, você perde a renovação. Então tem que ser rápido. Eu vou continuar combando e vocês vão prestando atenção embaixo da foto do personagem. A próxima habilidade sempre vai piscar para ter um certo destaque. E o que eu acho disso? Não vale a pena você focar em prestar atenção nas notas. Só basicamente atacar de forma rápida. Você vai conseguir ganhar as notas musicais perfeitas sem nenhum problema. Tá vendo? Já tem um 3, eu saí clicando em tudo. Já ganhei o buff máximo. E também ao ter 3 notas musicais perfeitas, melhora a condição de transformação, que já eu vou falar mais detalhadamente. Habilidade que eu considero muito ruim. Você deixa ela de fora no seu HUD. Esse aqui é o meu. Achei interessante dessa forma. Aqui é um dash. Sempre deixo dash nessa posição. 4 skills de dano com cooldown baixo. E não causa nenhum efeito. Explosão de chi em cima. 2 skills com efeito. Muito bom. O buff que a gente só usa basicamente cada 15 minutos. Buff de defesa que eu só uso apenas para poder me proteger de forma instintiva. Quando eu percebo que eu devo me defender e recuperar a vida ou etc. Eu giro e clico sempre naquela posição de skill. Para todas as classes eu mantenho esse tipo de skill nessa mesma posição. E aqui também as skills de X sempre deixo aqui atrás, porque a gente usa com menos frequência, por conta de não ter X toda hora, e elas normalmente têm um cooldown mais elevado. E por último, mas não menos importante, nota musical de sincronia, talvez. Eu nem falei sobre essa skill, né? Ia passar direto. Dança quente. Falei sobre o HUD, mas não falei sobre ela. Vou deixar aqui em cima. Eu vou mostrar como ela funciona em player, mas basicamente faz você dançar por 5 segundos e os inimigos que estão em sua volta também. Mas você ficar rendido, parado, sem fazer nada. Você não pode se mover, tá vendo? Fica tocando instrumento musical. Nessa condição você recebe 50% a menos de dano e também fica invulnerável a controle nos 3 primeiros segundos. Então, honestamente falando, não é uma boa skill. Se o inimigo estiver invulnerável a controle, ele não vai tomar a dança e você vai ficar rendido de peito aberto, tomando porrada. Nota musical de sincronia, ela causa um dano simples e obtém 100 de valor do contrato. Vou deixar ela aqui. Faz nada demais, só isso. Eu acho que eu não mostrei o efeito da skill de Chi. Deixa eu mostrar aqui. Causa esse dano direto. E aqui obtém 3 notas musicais perfeitas e te dá 750 pontos de valor do contrato. Uma coisa muito curiosa que eu reparei
você percebe que eu não pude ter a oportunidade de me transformar no dragão de gelo, apenas usando ela. Em tese faz sentido, porque é 750 pontos que a skill dá, o valor do contrato. A transformação exige 1500 pontos, mas vou mostrar que no demo, mesmo que você zere com a barra zerada, ao clicar na skill você obtém a possibilidade de se transformar. E deixa eu juntar os pontos agora, para poder se transformar em dragão. Mas antes, vamos falar sobre os detalhes. Vamos lá. Quando o valor do contrato atinge 1500 ou mais, pode realizar fusão com a alma, transformando-se na forma Yinglong invernal. Dessa forma você ganha mais 40% de velocidade de movimento, o dano em monstros aumenta em 10%. E as skills da forma humana são substituídas por 4 habilidades do dragão de gelo, vou chamar dessa forma, que é mais simples. E consome 100 de valor do contrato por segundo. E você pode cancelar a hora que quiser. Enfim, aqui eu falei sobre a questão do bônus de nota musical, que compensa você transformar com as 3 notas musicais perfeitas. Aqui explica sobre isso. Se tiver 3 notas musicais perfeitas, ao se transformar, consome todas para dobrar o bônus da forma. Eu sinceramente não sei exatamente o que isso significa. Dobrar o bônus da forma Yinglong. Não sei se todas eles causam dobro de dano. Acho que isso ficaria exagerado. Não sei exatamente ainda, isso é algo que eu vou aprender com o tempo. E aqui fala novamente como funcionam as notas musicais perfeitas. Basicamente 6% de ataque por 15 segundos. E aqui fala sobre algumas habilidades. Vixe, de novo. Detalhe que eu falei sobre não ter nada na barra de nota musical, nem ponto de contrato de nenhum ponto de contrato. E você usa essa habilidade, que faz sentido você não poder se transformar, porque só dá 750 pontos. E você precisa de 1500 para se transformar. Eu só usei, ganhei as notas musicais perfeitas, o valor do contrato, mas não pude me transformar. Agora eu vou mostrar. Aqui no demo, você pode sim, mesmo com absolutamente nada. Aqui no demo, tá zerado lá em cima, como vocês podem ver. Vou usar o buff e vou poder me transformar na forma Rundum, que é o cachorro de fogo, basicamente. Viu só? E você pode usar ele e ter o mesmo efeito da corridinha do astrólogo. Ao aterrissar em alguém, causa dano e stuna por 1 segundo. Ver como funcionam as habilidades do dragão de gelo. Transformação em Yinglong. Vamos lá. Torcer para que isso aqui não ficar subindo e atrapalhando a nossa leitura. Poder invernal. Na habilidade de forma invernal do dragão, vendaval glacial, impacto de geada, vendaval de espada glacial, ao serem liberadas, concedem um acúmulo de cristal de gelo. Cada acúmulo de cristal de gelo, da forma invernal, meteoro congelante em 25%. Acho que tem uma certa falha na escrita, ou talvez eu não entendi direito. Enfim, pode acumular 3 vezes ao liberar o meteoro congelante, modo cebolinha ativado. Remove todos os acúmulos. Enfim, você vai atacando com as outras habilidades e você deixa o meteoro congelante mais forte, é isso? E depois, ao soltar, você perde esse buff no meteoro, que acho que é o mais forte na transformação de dragão de gelo. Tem aqui, falando sobre as habilidades, citadas aqui em cima. Não, na verdade não. Fala sobre um efeito chamado gelo rachado. Vamos lá. Ao se transformar no dragão de gelo, você e os membros do grupo, no raio de 20 metros, ganham um buff. Ele buffa todos os aliados que estão dentro de um range de 20 metros, que é o gelo rachado. Ao causar dano, tem 20% de chance de causar dano igual a 30% do ataque aos inimigos no raio de 3 metros. Esse efeito pode ocorrer ao máximo uma vez a cada 2 segundos. Desaparece quando a transformação termina. Estado de cristal de gelo. Cada acúmulo aumenta o dano da habilidade meteoro congelante em 3,3%.
Enfim, esse aqui é o buff do gelo rachado para aliados. E a rara origem Sage aumenta esse efeito para o harmonista, não para os aliados. E aqui falando sobre as habilidades, basicamente o que está escrito aqui. E agora vamos ver como é que funciona as habilidades do Dragão de Gelo. Vamos lá. E basicamente causa muito dano em área na distância de 13 metros, aproximadamente. Atacando para ganhar a condição de me transformar. Ele se transforma instantaneamente ao clicar. E aqui as habilidades dele. Tornado de Serpente Gélida. Impacto de Geada. Vendaval de Espada Glacial e o Meteoro. Vixe Maria, Meteoro Congelante. Não deu pra soltar porque o tempo acabou. E aqui a sua skill mais poderosa. Até trava quando segura. Meteoro Congelante. Vou soltar algumas antes para ganhar o famoso buff, né? E vamos ver como ela funciona. Agora vamos entender como funciona a transformação do Cthulhu Daemon. Rundum. Nutri-Alma. Mesma coisa, consome 1.500 pontos de contrato. É o que você precisa ter para poder se transformar. Reduz o dano recebido em 40%. Aumenta a velocidade de movimento em 40%. A velocidade de lançamento e o intervalo entre os ataques normais são reduzidos em 30%. Se eu não me engano, isso é causado no inimigo. Posso estar enganado, mas eu vou conferir depois. Fica totalmente vulnerável ao controle. E a mesma coisa da questão da nota musical perfeita. Consome todas as 3 notas musicais perfeitas para... Deixa eu ler novamente. Para dobrar o bônus da forma 1 do 1. Mais uma vez eu tenho uma certa dúvida sobre isso. Em algum momento eu vou aprender, eu espero. Sobre o que significa dobrar o bônus da forma. Não sei se é ganhar o dobro de ataque baseado nessa nota musical ou dano causado nas skills. Se for isso, é muito forte, vai causar muito mais dano. Ao sofrer um ataque mortal na forma 1 do 1, você não morre, você fica imune por 2 segundos e recupera 20% de HP. Também tem uma skill rara que fala sobre isso. Ao se transformar em 1 do 1, recupera 20% de HP perdido. Efeito recorrente. Ocorre no máximo a cada 45 segundos. 20% no nível máximo, é claro. Um acúmulo de Fragmentalma. Ao ativar Fragmentalma, rapaz, é difícil ler aqui, viu? Reduz o ataque em 2% e a redução de cooldown das habilidades em 2%. Acumula até 10 vezes, ou seja, ele pode diminuir 20% do ataque e 20% de redução de cooldown dos inimigos. Tem condensação profunda. Na forma 1 do 1, ataques normais tem 8.835%. Que porcentagem maluca. De enraizar o inimigo por 1 segundo. Então bora lá ver as habilidades do cachorrão. Aqui, ó. Funciona como uma corrida do astrólogo. E você pousa causando dano. Uma skill letal. Prisão eterna. Muito forte. Aqui você salta no range de, acho que é 7 metros. 11 metros. Essa aqui tem um range de 7 metros, dano em cone. E aqui um dano mais melee. E essa é a transformação da forma Rundum. Eu acredito que a ideia seja você transformar o máximo de vezes possível. Porque você se protege escondendo seu target. E fica muito resistente, causando efeitos bem poderosos. Aqui você se escapa, você está sufocado, você esconde seu target, some e você aparece em outro lugar atacando os inimigos. Essa habilidade reduz muito a defesa de crítico do inimigo, como vocês podem ver. E atrasa o momento de reviver do inimigo. Muito eficaz no confronto. Sobre a classe, ela é focada em causar dano em área físico, tem uma distância de 11 metros,
Pode fazer o inimigo dançar, que nenhuma outra classe faz. Dificulta o uso de Chi do inimigo, impede ele de reviver rapidamente. E dificilmente bate o Astrólogo, que não tomou nerf até então, por onde eu sei. E se tomou algum nerf, não foi nada demais. Porque no chinês ainda tem muito Astrólogo, uma classe que vai reinar por muito tempo, aparentemente. Mas ela funciona bem, na minha opinião, em combates grupos. Falo isso de forma teórica, porque ainda não tive chance de fazer bons PVPs. Em breve vai ter mais vídeos, Chrono Solo, de Harmonista. Quem sabe, Arena Classe, Confronto, Suprema Liga e etc. Talvez um PvE. E o resto vai ser só experiência. Não dá pra teorizar tanta coisa. Mas ela não parece ser tão forte como foi o surgimento do Dragon Blade e do Astrólogo. Mas só a prática vai dizer isso. Ela é boa sim, compensa trocar pra quem quer experimentar uma classe diferente e roubalheira. E é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço e